Glória a Deus. Sada amada igreja, uma paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus para louvar e bendizer ao seu santo nome. Confesso sempre aos amados irmãos que sempre é uma luta, é um temor quando temos a responsabilidade de trazer essa palavra. Mas nós não podemos fugir daquilo que nós fomos chamados, nós não podemos fugir daquilo que Deus tem construído a cada dia nas nossas vidas, que é servi-lo. Então, que nós possamos a cada dia estar servindo ao Senhor, seja levando a palavra, seja no corpo diaconal, seja adorando a Ele, seja aqui, um fortalecendo os outros na obra do Senhor, para que o nome dEle venha a ser glorificado, amém? Estou um pouco rouco, porque estou com a garganta um pouco ruim. Minha neném também, a Isabela, também teve ruim. Mas louvado seja Deus, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado na destra da sua justiça. E por isso estamos de pé, amém? Gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de João. Nós vamos ler aqui 4 versículos, para que a gente possa estar meditando nessa noite. Glória a Deus, que privilégio, né? Sendo servido pelo meu pastor, oh glória, louvado seja Deus. João capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, em reverência à palavra de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, sei que já está sendo projetado aí, mas é bom que nós não perdemos o hábito de abrir a palavra do Senhor Jesus, porque vai haver momento que o smartphone não vai estar à sua disposição, vai haver momento que o telão não vai estar na sua disposição, e você precisa saber manejar essa espada, amém? João capítulo 3, versículo 14 diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Senhor Deus, eterno Pai, está aqui a tua palavra, usa-me por bondade e misericórdia, me ajuda na transmissão da mesma. Tu bem sabes da necessidade que eu tenho da tua ajuda, do teu cuidado, da tua direção. Me sustenta, Senhor, pois é disso que eu preciso, da tua força sobre a minha vida nesta hora. É o que eu te peço. Louvo e agradeço em nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Se eu citasse aqui esse versículo, ao 15 em diante, muitos de nós citariam até esses versículos de cor, pois já conhecemos muito e muitas das vezes até a usamos. Mas todo versículo bíblico, nós temos que ver o contexto, o que vem antes daquele versículo. Nós precisamos entender o porquê daquele versículo, e muitas das vezes usamos em alguns momentos de nossas vidas sem muito entender o porquê foi, como que foi dito, em que situação foi dito aquele versículo. Há muitas pessoas até que usam alguns ditados populares dizendo que é bíblico também. Temos que ter cuidado com isso também. Mas não é disso que eu vou falar nessa noite, é apenas uma introdução que nós está dando aqui nesse texto. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz aqui no livro de João, que logo no comecinho, que diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipes dos judeus. A minha Bíblia, ela traz no rodapé aqui de estudo que algumas pessoas tendem esta passagem como uma passagem, uma parábola, porque quando fala, havia alguns textos, como em Mateus também, Mateus 12, 10, Marcos 3, 16,
6:20, usa esse texto como um texto, uma parábola. Mas, na verdade, se nós analisarmos bem a esse texto, nós vamos ver há muita verdade desse texto, e não é apenas uma parábola. É a palavra de Deus, é um diálogo ali de Deus com um judeu. E nós podemos aí entender que logo no começo aqui, quando ele diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse à noite foi ao encontrar-se com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Nós podemos estar entendendo de que nessa noite o Nicodemos ali, ao saber que Jesus estava ali naquela região, ele vai ao encontro de Jesus. Ele reconhece que Jesus está ali naquele lugar, reconhece que Jesus ali é o enviado de Deus, porque ele chega a dizer de que se Deus não estiver com aquela pessoa, os sinais que ele vinha fazendo, os milagres que ele vinha fazendo, a forma que ele vinha trazendo aquela mensagem, ninguém poderia falar daquela maneira. E nós começamos a entender de que naquele tempo os judeus, ele sabia da verdade, detinha a verdade, e algumas pessoas eram marginalizadas dessa verdade, como as pessoas que estavam vivendo, as pessoas de menor aquisição, vamos se dizer assim, as pessoas mais pobres, eles estavam um pouco eles estavam um pouco fora dessa verdade. E o que nós podemos entender é que Jesus Cristo ele vem a esse cenário para poder mudar esta verdade, para mudar essa situação que estava acontecendo ali no povo judeu. E quando o Senhor Jesus ele começa esse diálogo ali com Nicodemos, Jesus ele responde a Nicodemos. Jesus responde-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre e nascer? Agora aqui Nicodemos não entende essa passagem, Nicodemos não entende qual é esse nascer de novo que Cristo está falando com ele. Esse nascer de novo que Cristo está apresentando para ele nesta hora. E Nicodemos pergunta a ele: como pode um homem velho retornar ao ventre, nascer de novo? E Cristo, ele dá continuidade nesse diálogo, tentando trazer a clareza de Nicodemos desta verdade. Porque muitas das vezes nós conhecemos a palavra, nós detivemos a verdade, mas na aplicação da mesma, nós aplicamos com o nosso entendimento. E a palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela veio para toda a criatura. Ela veio para todo aquele que nele cresce. Ela veio para todo aquele que acreditasse, que confiasse de que o Cristo era e é o Filho de Deus. Nós vamos ver nesse texto a seguir de que Cristo ele vem trazendo essa verdade para Nicodemo. Nicodemos aquele não entende, ele não consegue entender o porquê de que Cristo fala para ele que é necessário nascer de novo. É necessário morrer para o mundo, é necessário morrer para as nossas práticas, é necessário morrer para o nosso próprio entendimento e deixar a palavra de Deus ser o nosso guia, deixar que a palavra de Deus venha estar iluminando a nossa mente, venha deixar que a palavra de Deus venha estar nos trazendo a clareza do que é o amor ao próximo, do que é uma pessoa ser resgatado pelo Evangelho. E Nicodemos, ele continua sem entender. Nicodemos, ele começa a se perguntar várias vezes a Cristo. E nós podemos entender e ver nesses versículos a seguir, que quando Cristo responde a ele, Cristo responde: na verdade,
é que como a gente às vezes vai começando a ficar irritado com uma pessoa que você está explicando, falando, ensinando, direcionando, e a pessoa está voltando ao mesmo ponto, e a pessoa não quer entender aquela verdade. Mesmo assim estava Nicodemos diante desta verdade, porque pega-se um conhecimento, coloca dentro de si e começa a aplicar da sua maneira. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser lida e explicada com a direção do Espírito Santo, porque é ela que vai trazer o entendimento às pessoas. Não é o meu achar, não é o meu ver, não é o meu compreender. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a orientação da sua palavra. É o Espírito Santo de Deus que vai nos revelar esta palavra, o porquê desta palavra. E nós vamos prosseguir, que no versículo 5 aqui adiante, Cristo vai responder para ele: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da presença, aquele que não nascer de Cristo, não morrer para este mundo e nascer de novo, não tem como entender o mistério de Deus. Aquele que não morrer para as velhas práticas, para o seu velho entendimento, e ter um novo pensamento da palavra de Deus, ele não tem como entender o que Cristo está passando para todos nós. Ele não tem como entender como é que eu posso amar o meu irmão, se o meu irmão me fere. Ele não tem como entender como é que eu posso me aproximar do meu irmão, se toda vez que eu me aproximo dele, ele coloca uma chama de espinho. Ele não entende. Mas quando nós passamos a deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, nós começamos a entender de que, mesmo diante dessa circunstância, o amor de Cristo tem que falar mais alto aos nossos corações. Mesmo diante das circunstâncias das nossas vidas, o amor de Cristo tem que falar mais forte diante das situações das nossas vidas. Mesmo diante das nossas pelejas, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas tribulações, o amor de Cristo tem que continuar sendo revelado através da minha vida e da tua vida. Porque foi para isso que Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, para trazer as boas novas. Não apenas para pegar uma religião e colocar diante de nós e criar tipo uma repulsa. Se você não tem a mesma condição que a mim, você não tem o mesmo conhecimento, então você não é merecedor dessa palavra, então você não é merecedor de ter este conhecimento. E Cristo, ele vem já nos dizer de que ele veio para toda a criatura, para todo aquele que nele cresce, para todo aquele que se arrepender do seu pecado, para todo aqueles que quiser largar suas práticas. É para essas pessoas que Cristo veio. Não é para a cor, não é para a condição social, não é para uma determinada etnia. É para todos aqueles que crescem em Cristo Jesus. É para todos aqueles que creem que Cristo veio para morrer, para nos dar a libertação, para nos trazer essa libertação, para nos trazer a paz, para nos trazer o renovo, para nos trazer a aproximação de Deus. Cristo, ele vem trazendo essa revelação, e Nicodemos, ele fica relutando o tempo todo nesse diálogo com Deus. Porque o mais interessante dessa passagem é que no versículo 2 aqui, diz que Nicodemos, ele foi encontrar com Jesus. Ele foi encontrar com Jesus. E quando uma pessoa ela vai encontrar com Jesus, ela reconhece quem é Jesus, ela reconhece o poder de Jesus, ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ela reconhece que Jesus veio salvar, ela reconhece que Jesus é o que está fazendo o milagre, mas ela não consegue transmitir este amor de Cristo para com os outros. Ela não consegue retransmitir o amor, a bondade, o milagre, a transformação de vida que Deus está fazendo na vida dela. E é essa dificuldade que nós temos de nos aproximar das pessoas que nos ferem. É transmitir o amor de Deus,
é transmitir o conhecimento da palavra, mesmo que nós sofremos algumas repulsas, mesmo que nós não sejamos compreendidos. Quem vai fazer compreender esta palavra é o Espírito Santo. Nós só somos apenas instrumento de Deus. Nós só somos apenas um canal de que Deus está limpando, lapidando todos os dias para transmitir água limpa, para transmitir luz àqueles que estão na escuridão, para transmitir a direção para aqueles que estão perdidos. E Nicodemos, ele continua nessa relutância, porque se nós pararmos para analisar um pouco, Nicodemos, ele foi encontrar com Jesus. E há uma diferença para quem vai encontrar com Jesus e quem tem um encontro com Jesus. Porque se nós pararmos para analisarmos, a mulher do fluxo de sangue, ela foi ter um encontro com Jesus. Porque ela falava dentro do seu coração: se eu apenas tocar nas suas orlas, eu serei curada. Aí quando ela vai ao encontro de Jesus, ela toca, ela é curada. Aí Cristo para e fala: opa, alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu algo. Mas tem muita gente aqui te espremendo, Senhor, tem muita gente aqui te apertando. Como pode alguém ter te tocado? É porque de mim saiu algo diferente. Naquele momento, aquela mulher já começou a transmitir a graça, a glória, a misericórdia, a bondade salvadora de Cristo. A cura, naquele momento, aquela mulher já começou a transmitir. Se nós pararmos para analisarmos a mulher também num tanque, a samaritana da mesma forma. Jesus Cristo, ele para diante do poço e ela vai até diante do poço. E quando Cristo apresenta a ele como uma água da fonte de água viva, ela sem bem entender direito, porque ela estava pensando na água física que matava a sede, mas Cristo estava falando de uma água espiritual, que era a sua palavra, que iria matar a sede dela, que ela nunca mais iria ter sede, e que ela ia ser uma mulher transformada, e que aquela vida de pecado dela, a partir daquele momento, ia zerar, ela não ia mais permanecer naquela vida de pecado. Cristo, quando ele começa a transmitir essa palavra para ela, e que ela recebe esta palavra, a palavra de Deus vai nos dizer de que ela sai dali, aleluia. João capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 4, deixa eu ver, minha pesca aqui, João capítulo 4, a partir do versículo 6 aqui, ela sai dali e chega na cidade e começa a dizer: eu estive com ele, e ele falou de coisas que só eu sabia. O que é que Cristo está dizendo? O que é que a palavra de Deus está dizendo? Cristo, ele sabe do nosso mais profundo íntimo. Ele sabe da nossa intimidade. Ele conhece o secreto do nosso coração. Ele conhece até os maus pensamentos que nós temos. Ele conhece até os maus pensamentos que praticamos. Ele conhece até os maus hábitos que nós temos durante o nosso dia. Diante as aflições que nós enfrentamos. Mas o que é que nos faz nos aproximar dele? É a graça redentora, é a sua misericórdia, é o transformar dele a cada dia nas nossas vidas, porque ele está dizendo para nós: você não é perfeito, mas eu estou aqui para te aperfeiçoar. Ele está te dizendo: você não é santo, mas se santifique, porque para andar na minha presença é preciso se santificar. Você não é certo, mas se conserta, porque para andar na minha presença, você precisa andar certo. Você precisa querer andar no caminho. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. Porque de nós mesmos nós não alcançamos essa glória, esta graça. É a misericórdia de Deus, é a ajuda do Espírito Santo, é o entendimento desta palavra, é o saber de que Cristo veio como um homem, mas também como um filho de Deus para nos resgatar do lamaçal do pecado. E se nós não nos rendemos a este Cristo, se nós não tiver o entendimento desta palavra, nós ficaremos o tempo todo a dar murro de ponta de faca, como nós dizemos, porque nós não chegamos à compreensão do que é o verdadeiro Evangelho de Deus. Nós vamos o tempo todo estar relutando: o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê disso, mas por que acontece isso, por que acontece aquilo outro. Nem tudo vai chegar ao nosso entendimento nesse plano. O que nós precisamos entender é que Cristo veio como um Filho de Deus
como um Deus forte, poderoso, para nos resgatar do lamaçal do pecado e nos dizer: esta palavra é para toda criatura, para todo aquele que crê, para todo aquele que quer a salvação, para todo aquele que quer se arrepender dos seus maus hábitos, para todos aqueles que querem se arrepender dos seus maus pensamentos, para todos aqueles que querem andar na minha presença. Esta é a palavra, Nicodemos. E Nicodemos, ele reluta o tempo todo. Veja no versículo 8 aqui em diante. No versículo 7, perdão, Cristo ele vai falar para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, necessário vos nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos pergunta-lhe: como pode ser isto? Cristo traz para ele uma apresentação, até mesmo de uma coisa que ele conhece, o vento, das folhas secas, para ver se abre uma clareza no entendimento dele, para ver se ele começa a compreender um pouco mais dessa palavra, mas ele continua sem entender. E Cristo ele vai perguntar para ele: olha, se eu estou te falando das coisas que tu conheces, como? Se falar das coisas espirituais você vai conhecer. E olha que Nicodemos era um dos príncipes da sinagoga. Era um dos homens intelectuais que tinham conhecimento da palavra. Mas o conhecimento da palavra sem a direção do Espírito Santo não vai. O conhecer apenas aqui das Escrituras, sem a presença do Espírito Santo dentro de você, te lapidando, te moldando, te dizendo como prosseguir, te dizendo como andar, te dizendo como se comportar, te dizendo como a tua direção, a tua trajetória. Nós tomamos rumo por nós mesmos. Nós fazemos a nossa autobiografia diante da palavra e queremos levar adiante. E chegamos a um ponto que nós ficamos sem entender o porquê tanto conhecimento, mas pouco acerto. Tanto conhecimento e tanto de quebrar de cara. É porque na verdade você está precisando mais orar. É porque na verdade você está precisando mais ter a comunicação com o Espírito Santo de Deus, para Ele te trazer essa orientação, para Ele te trazer a clareza da verdadeira palavra de Deus, não do teu entendimento, não da tua sabedoria, não do teu achismo, o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho, o que eu penso pode até servir para mim, mas para ensinar, para falar para o meu irmão, é a palavra de Deus, pura, simples e verdadeira. E Nicodemos, ele vai adiante com esse diálogo com Jesus. E Jesus, ele continua: em verdade te digo que dizermos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres, e não crerdes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Como vai chegar esse entendimento? Se você não abrir o seu coração para deixar o Espírito Santo de Deus te moldar. Se você não abrir o teu entendimento para deixar o Espírito Santo de Deus te trazer a clareza da verdadeira palavra. Se você não abrir o seu coração, se nós não abrir e não rasgar a nossa alma, reconhecemos que somos pó, cinza, que por mais tempo que nós tenhamos de crente, que por mais anos que nós tenhamos dentro da casa do Senhor, nós precisamos estar sendo o tempo todo lapidado pelo Espírito Santo, tirando o velho homem, lançando por terra as velhas práticas, lançando por terra tudo aquilo que tenta o tempo todo nos tirar da presença de Deus, nos fazer o tempo todo estar na casa do Senhor, vindo à igreja, mas não estar na presença dEle. Porque não é a sua lista de frequência na igreja que vai estar te dando uma carteirinha de comunicação ou de comunhão com Cristo Jesus. É a tua vida diária, é o teu andar diário,
é o teu trabalho, é a tua escola. Aqui é apenas aquilo que você vive durante todo o seu dia. Se você durante o dia está em comunicação com o Espírito Santo de Deus, você vai chegar aqui com vontade de adorar, com vontade de glorificar, de bendizer o seu santo nome, de glorificar a Ele pelo dia, pelo livramento, pela graça, pela misericórdia dEle, pelo controle que Ele tem tido sobre a tua vida, pelo aquele momento que durante a tua caminhada, durante o teu trabalho, tu quis sair da linha por uma afronta, mas Ele te manteve. Ô Senhor, muito obrigado porque o Senhor me manteve na linha. Hoje eu quis até sair da linha. Hoje os meus pensamentos quis até tomar outro rumo, mas o Senhor me manteve na linha. Aí você vem para glorificar, você vem para exaltar, você vem para te dizer, eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Independente das nossas diferenças, eu te amo em Cristo Jesus. É porque o amor de Cristo está brotando, está sendo gerado dentro de nós a cada dia. E nós precisamos estar entendendo esta palavra. E nós precisamos estar consumindo esta palavra aos nossos corações. E Cristo, Ele continua se revelando para Nicodemos, porque Deus, Cristo Jesus, Ele não perde tempo com ninguém. Se Ele está te ensinando, se Ele está direcionando a palavra a você, é porque Ele quer que você seja um canal de bênção, um canal de salvação para outras pessoas. Talvez uma outra pessoa, talvez a mim, a você já teria desistido aqui de Nicodemos na primeira, segunda resposta. Ah, tu não quer se entender? Então segue teu caminho. Mas Cristo, Ele fica aqui o tempo todo ensinando, direcionando Nicodemos. Porque era uma pessoa importante daquela época. Era uma pessoa que, chegando o entendimento a ele desta palavra, desta verdade, ele iria levar esta verdade a outras pessoas. Quando Cristo transformasse ali a vida dele, quando Cristo transformasse o entendimento, o pensar, o achismo dele, quando Cristo trazesse à luz o que era morrer e renascer de novo, ele iria sair dali, pregando a palavra e levando esse mesmo entendimento a outras pessoas. Da mesma forma que aquela samaritana. Imagine ela chegando na sua cidade de volta, e as pessoas, quando vê ela, eu creio em mim de que quando viu ela entrando na cidade, já não via mais ela com os mesmos olhos. Porque a pessoa que tem um encontro com Deus, a pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, quando ela tem um encontro com o Espírito Santo, ela muda a sua forma, ela muda a sua expressão, ela muda a sua forma de andar, ela muda a sua forma de vestir, ela muda a sua forma de falar, ela muda o seu meio de comunicação, ela muda as suas rodas de amizade, ela muda tudo em suas vidas. E eu creio que quando ela entra naquela cidade, as pessoas olham, mas não é aquela prostituta? Mas não é aquela pecadora? É ela, mas ela está diferente. É ela, mas ela está andando diferente. É ela, mas o semblante dela está diferente. E quando as pessoas começam a se aproximar, ela fala, eu conheci. E quando vem essa expressão, eu conheci, é aquela pessoa que tem um verdadeiro encontro com Cristo. É uma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus. É uma pessoa que, a partir daquele momento que teve o encontro com Deus, ela morre para suas velhas práticas. E ela, naquele mesmo instante, ela renasce. Naquele mesmo instante, ela é uma nova criatura. Naquele mesmo instante, ela já começa a praticar as boas obras. E as pessoas, querendo ou não, elas vão notar. Porque a presença de Deus, ela é assim. Querendo ou não, as pessoas vão notar a presença de Deus na tua vida. Não é pela tua roupa varrendo o chão. Não é pelo teu bem falar. Não. É a presença dEle que traz uma nova visão para as pessoas que te vê. É a presença dEle que as pessoas ao te ver sentem algo diferente. Veja se algumas pessoas não já te parou e já te perguntou, você é crente, não é? Sem você ter falado nada. É porque quando você morreu para o mundo, está vivendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Aonde você vai, Ele vai na frente. Ele vai com cartão de visita dizendo, aqui está um servo meu. Aqui está alguém que eu tirei do lamaçal do pecado. Aqui está alguém que eu tirei da prostituição.
Aqui está alguém que eu tirei do vício das drogas. Aqui está alguém que eu estou fazendo uma nova criatura a cada dia. Para quê, Senhor? Para pregar o meu evangelho. Para quê, Senhor? Para resgatar outras pessoas do lamaçal do pecado. E a seguir, Cristo ele vai continuar o seu diálogo e ele vai dizer: ora, ninguém subiu, verso 13, ninguém subiu ao céu, seu que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Cristo ele começa já a se revelar, ele já começa a revelar o seu plano, para que ele veio. Ele está falando para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu desci, eu vim do céu. Sim, como você vê tudo isso, como você já confirmou tudo isso, mas eu vim para um propósito maior. Eu vim, aqui Cristo, em outra palavra, está falando, eu vim você crucificado. Eu vim você levantado naquela cruz de madeira. Mas para quê? Para que eu venha nascer de novo. Para que aquela humanidade perdida, aquela humanidade afastada, aquela humanidade pecadora, aquela humanidade sem um conhecimento total da palavra de Deus, começasse a partir daquele momento a ter o conhecimento para toda a criatura. Para que todas as pessoas vissem e contemplassem com seus próprios olhos a verdadeira palavra de Deus. Nós vamos ver em João capítulo 1, o verso 12, ele diz: mas todo quanto o receberam, aos que crê no seu nome, os que criam no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então não é uma etnia? Não. Então não é uma cor de pele? Não. Então não é pela aquisição, pelo valor social que nós tenhamos, que hoje é apresentado a nós? Não. É por quanto like, por quantos seguidores que nós temos hoje? Não. É para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É para todo que crê que Cristo veio e morreu, ressuscitou ao terceiro dia, te dando essa salvação. É para todo aquele que crê que Cristo veio para nos trazer essa liberdade que antes não tinha. É para todo aquele que crê de que Cristo veio 100% homem, mas 100% Deus, conhecendo as nossas dores, conhecendo as nossas fadigas, conhecendo os nossos cansaços, conhecendo as nossas dores, as nossas tribulações, as nossas aflições, porque Ele passou por todo esse processo, porque Ele passou pelo processo da traição, porque Ele passou pela falta de entendimento, porque Ele passou também pela falta também da traição, e nem por isso nós vamos ver Cristo lançando fora nenhum deles. Ao contrário, Ele vai dizer: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos. Ele não quer nem saber qual é a tua situação, Ele quer saber se você quer vir até a Ele. Ele quer saber de que você quer se apresentar a Ele, se você quer passar a caminhar com Ele, se você quer ter uma nova vida com Ele. É isso que Cristo quer saber de nós. Porque nós podemos ter até o entendimento de que Cristo veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas você quer ser um transmissor da sua glória, da sua graça, do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia? Amém? Quer ser? Então passamos a amar o nosso irmão. Então passamos a entender as diferenças dos nossos irmãos. Então passamos a entender que todas as dificuldades que nós passamos aqui serve para que nós sejamos lapidados e moldados para nos aproximar mais da vontade dEle. Porque só através dessa lapidação, através desse processo que nós passamos todos os dias, nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais amáveis, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, porque foi esse o papel dele aqui na terra. Foi amar as pessoas incondicionalmente,
Foi amar as pessoas mesmo cuspindo na cara dele. Foi amar as pessoas mesmo traindo, porque ele já sabia que ia dar traição. Porque ele já sabia da via cruz que ele iria carregar. Porque ele já sabia do percurso que ele iria fazer. Mas mesmo assim ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque diante das dificuldades, diante da via cruz, diante das afrontas, ele via no futuro a mim e a você. Ele via no futuro pessoas como nós, aqui agora. Com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tanta fraqueza, com tantos porquês dentro de nós, com tanta falta de entendimento de nós mesmos, nós continuamos na peleja, precisando da graça, da misericórdia, do amor, da compreensão dele. E ele nos compreende porque ele esteve aqui nesse plano. Nós precisamos acreditar, crer nesta palavra. Porque muitos ainda acham de que ele não veio. Muitos ainda estão esperando ele vir. Mas eu te digo nessa noite que ele já veio, vai voltar. Só que quando ele voltar, ele já volta agora como um juiz. Ele veio na primeira vinda como nosso advogado, nos defendendo, nos livrando, nos dando esta carta de alforria, dizendo: olha, vocês se afastaram do Pai, eu estou aqui agora como um reconciliador, vocês agora se aproximam de novo, vocês agora eu estou entregando as rédeas para vocês novamente, entra num caminho novamente. E quando ele traz essa verdade para Nicodemos, e Nicodemos fica o tempo todo relutando, sem conseguir entender, ele vai se revelando a Nicodemos. E no versículo 15, ele continua: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Esse é o nosso objetivo. Esse é o alvo que nós temos que cravar todos os dias em nossos corações. É crer em Cristo Jesus. Para viver boa vida aqui nesse plano? Não. Para ter boa saúde aqui nesse plano? Não. Para ter a minha vida regozijada aqui só nesse plano? Não. É para que naquele grande dia você vai morar nas mansões celestiais junto com Ele. Lá onde nós não enfrentaremos mais humilhações, lá onde nós não enfrentaremos mais traições, lá onde nós não enfrentaremos mais dores, lá onde nós não sofreremos mais as aflições desses séculos. É para isso que foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Para nos trazer essa libertação, para nos dar essa certeza. Ele está falando: eu estou lhe dando essa certeza, que todo aquele que em mim crê, todos aqueles que confiar em mim, na minha palavra, aleluia, não vai perecer. Não vai perecer. Esta é a verdade da palavra de Deus. Todo aquele que crê em mim, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Quando eu vejo essa frase, de tal maneira, eu fico a pensar de que a pessoa que neste momento, João, está a escrever, ele não consegue uma palavra que consegue descrever o tamanho desse amor. Eu creio que ele procura, em todo o seu conhecimento da época, em todas as informações que ele tinha da língua daquela época, mas ele não consegue uma palavra que defina por completo essa ação de Deus para com os pecadores. Não era para com os salvos, não era para com os bons, não, é o amor de Deus para com os pecadores. Porque os judeus não conseguiam ter esse entendimento, que esta palavra veio para os pecadores, para aqueles que estavam marginalizados, aqueles que estavam afastados, para aqueles que estavam no lamaçal do pecado, para aqueles que não tinham o acesso a esta palavra, mas essa palavra também veio para eles, veio para toda a criatura. E a palavra que ele vai achar, ele vai dizer: de tal maneira excede tudo que nós pensamos, de tal maneira excede tudo que nós fazemos, pensamos, achamos, porque Ele nos ama de tal maneira
que o meu pecado, as minhas falhas, as minhas transgressões, os meus maus costumes, não é capaz de me afastar da presença dEle. Os meus pecados, os meus maus fazeres, não é capaz de me afastar da salvação. O que é capaz de me afastar da salvação é não aceitar Ele como Redentor e Salvador da minha vida. Nenhum pecado é capaz de te afastar da presença dEle. O que te afasta da presença de Deus é não aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se pecado fosse nos afastar por de vez da presença deles, nós não conseguiríamos de forma nenhuma nos achegarmos a Ele. Porque nós já nascemos no pecado. Porque todas as nossas práticas é pecar. Todas as nossas práticas é fazer coisas que desagradam a Ele. Mas o amor dEle é de tal maneira, e quando você aceita Ele como Senhor e Salvador de sua vida, Ele lança tudo isso aí para trás. Todos os nossos mal fazer, todos os nossos mal pensar, todas as nossas transgressões é lançado por terra. Por quê? Porque eu aceito a Ele. A escuridão simplesmente é a ausência da luz. E você não aceitar essa luz, e você não aceitar essa transformação de vida, e você não aceitar morrer para este mundo, para os seus pensamentos, para os seus achismos, e viver uma nova vida dentro da palavra de Deus, aí isso sim pode te afastar da salvação. Porque você vai ter até o conhecimento da palavra, mas você não vai conseguir transmitir esse amor de Deus para com os demais. Você não vai conseguir amar o teu próximo. Você não vai conseguir se aproximar do seu próximo. E você não foi salvo. Você não foi limpo. Você não foi sarado simplesmente para botar uma roupinha cheirosa, um perfume cheiroso e vir para a igreja. Você foi salvo, foi limpo, para que você limpa outras pessoas, para que você influencie outras pessoas, para que você seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. E como podemos ser isso? Tendo esse entendimento da palavra dele. É que cada dia precisamos morrer para este mundo e viver para Deus. Que a cada dia nós precisamos morrer para as velhas práticas e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que nós tenhamos esse conhecimento, a partir desse momento que nós colocamos esta palavra dentro do nosso coração, Cristo, Ele começa a transformar situações, e Cristo começa a mover as águas em nosso favor no meio dos nossos. Porque Ele nos salvou, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Porque o seu amor foi de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele cresce, não pereça, e tenha uma vida eterna em Cristo Jesus. Então que nós possamos nessa noite estar colocando esta palavra dentro do nosso coração, tendo esse entendimento que nós precisamos a cada dia estar morrendo para nossas velhas práticas e renascemos em Cristo Jesus, espalhando o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, porque não podemos querer misericórdia se nós não usarmos de misericórdia para com os demais. Nós não podemos querer que Deus nos perdoa se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Ainda hoje eu estava trabalhando e estava pensando, rapaz, teve uma época dessa, eu tive uma diferença com o irmão, e a gente passou uns tempos assim, né? Meio de lá, meio de cá, não foi, jovem? Aí ele só aguardando eu melhorar para ele se aproximar. E o mais interessante de quando você tem uma situação que diverge com um irmão seu de igreja, é você deixar o Espírito Santo trabalhar primeiro. Não vá querer fazer por primeiro, não, que dá errado. Porque a primeiro instante está o seu ego. No primeiro instante está a sua dor. No primeiro instante está a sua compreensão da situação. No primeiro instante está o seu sentimento. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no seu íntimo, começa a trabalhar no seu ego, começa a trabalhar na situação, você começa a entender que tudo nada mais é para que você seja lapidado, transformado pelo poder dEle.
para que o nome dele seja glorificado, para que outras situações adversas que vierem lá na frente, você já tem mais cascadura para resolver, para não colocar os carros na frente dos bois, para tomar decisão na hora certa, para falar na hora certa. Então Cristo, ele vai nos ensinando nas nossas situações adversas, nas nossas informações diárias. Nós só precisamos estar com a nossa mente aberta, para que Cristo possa estar trabalhando aos nossos corações. Então, quando Cristo trabalhou isso, moldou isso primeiramente dentro de mim, as coisas começaram a chegar à compreensão melhor e tudo se resolveu da melhor maneira possível. Então hoje eu posso falar, não há nada, não tem nada, só quando a gente lembra da situação a gente até ri. E quando algumas pessoas que soube da situação falavam assim, mas você ainda fala com a pessoa e não sei... Meu irmão, a minha vida está em Cristo. Como que eu posso dizer que amo a Cristo se eu não amar meu irmão? Como que eu posso viver uma vida em paz se eu não colocar minha vida inteiramente, disponivelmente na presença dEle, independente do que eu esteja passando, independente das aflições que nós viemos estar passando, independente das afrontas que nós viemos passar? Quantas afrontas nós passamos? Quantas afrontas nós iremos passar? Mas em todas elas, o nome de Cristo Jesus precisa ser glorificado. Amém? Assim eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Peço aos santos que orem pela minha vida. É sempre uma luta, é sempre uma peleja trazer a palavra de Deus. Mas quando eu me alistei a esse exército, eu me alistei para servir. Então, se chegar ao ponto que eu não tiver condição ou conhecimento para pregar a palavra, mas eu terei condição para estar ali recebendo os irmãos na porta da igreja, como diácono. Então, eu vou servir de alguma forma. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.